O que o edifício, situado na Avenida São João, entre as ruas Pedro Américo e Aurora, no Distrito da República, em São Paulo, tem a ver com o Dia do Piloto de Helicóptero no Brasil. Este fato não só marcou uma homenagem a esses heróis, como também a vida de todos que assistiam atônitos à cena que se desenrolava diante dos seus olhos. Um gigante de aço e ferro ardendo em chamas no centro da maior cidade do país. Enquanto bombeiros e policiais lutavam contra o tempo e o fogo, 12 pilotos voluntariamente se uniram ao resgate. Sem nunca terem sequer treinado ou participado de algo parecido, eles reescreveram a história do salvamento aéreo no Brasil, fato que também iria mudar a legislação brasileira em relação à segurança contra incêndios em grandes edifícios. Com 115 metros de altura e 30 andares, a construção do edifício Andraus iniciou-se em 1954, sendo inaugurado em 28 de fevereiro de 1962. Levantado pela Ocean, organização construtora incorporadora Andraus, era na época um dos poucos arranha-céus da capital paulista a ter um heliponto, e originalmente seria denominado Edifício 50, por ser o 50º a ser construído pela empresa, mas a nomenclatura foi mudada em homenagem ao seu fundador, o Sr. Roberto Andraus. De uso empresarial, era ocupado majoritariamente por seguradoras como a Adriática e a Tóquio Marine. Outras empresas grandes como Petrobras, Construtora Rabelo e multinacionais, as quais Henkel, Bayer e Siemens, também tinham seus escritórios no Andraus. E a Shell, que tinha alugado os 4 últimos andares. Instalada nos 5 primeiros pavimentos estava a Pirani, dona do slogan A Gigante de São Paulo, era uma das maiores lojas de departamento da capital paulista. Inclusive, devido ao enorme luminoso com o nome da loja na Marquise do Andraus, fez com que o edifício ficasse conhecido como Prédio da Pirani. O dia 24 de fevereiro de 1972 era para ser apenas mais uma quinta-feira qualquer na capital paulista. Porém, um incêndio de grandes proporções quebrou o vai-vem frenético de carros e transeuntes no coração da cidade. Numa das avenidas mais movimentadas de São Paulo, um prédio ardia em chamas. Era o Andraus. Por volta das 16 horas, uma sobrecarga no sistema elétrico do terceiro pavimento das lojas Pirani deu início ao que seria o primeiro grande incêndio em edifícios no Brasil. Rapidamente, todas as guarnições do Corpo de Bombeiros de São Paulo chegaram ao local, iniciando os serviços de salvamento das vítimas. Quem estava nos primeiros andares conseguiu sair antes que o fogo se alastrasse, mas os ocupantes dos andares superiores não tiveram tempo. Com as saídas de emergências obstruídas pelo fogo e a fumaça, e sem poder contar com a ajuda da escada Magiros do Corpo de Bombeiros por não alcançar os andares mais altos, o que restava era o terraço. Acuados e sem ter muito o que fazer, assistiam lá do alto a luta dos bombeiros contra o fogo que consumia o prédio. Às 16h30, pilotando um Hilux 300, o comandante Arnaldo Negreiros estava em um voo de rotina, saindo do edifício Copan na Avenida Ipiranga, rumo à Cidade de Deus em Osasco, local da matriz do Banco Bradesco, quando foi surpreendido por uma coluna de fumaça. Ao verificar de onde estava vindo, logo descobriu que era o edifício Andraus que estava queimando, e no terraço algumas dezenas de pessoas encurraladas. Negreiros entrou em contato com a Torre do Campo de Marte, comunicando o incêndio e pedindo para que solicitassem a ajuda de outras aeronaves que estivessem por perto. Não muito distante dali, Valmir Fonseca Saião estava comandando um Hiller FH-1100 da Comasp num voo de inspeção. Ao visualizar no horizonte a fumaça do incêndio, rumou imediatamente para o local. Mas ambos os pilotos sabiam que, por mais que fosse urgente a retirada daquelas pessoas, tinham que tomar alguns cuidados, e um deles eram com as antenas de rádio e televisão que estavam instaladas no topo do prédio. Motivos esses que levaram à interdição até então do heliponto do Andraus pelo comandante José Fernando Portugal Mota, que por obra do destino logo estaria se juntando aos demais pilotos no salvamento das vítimas. Saião sobrevoou mais próximo ao edifício, e o mecânico Brise, que o acompanhava, abriu a porta gritando para que derrubasse as antenas e qualquer outro obstáculo que pudesse atrapalhar o pouso. Entre as pessoas que ajudaram na retirada das antenas do topo do prédio estava um sobrevivente da Segunda Guerra Mundial, Enrico Ferri. Nas páginas do livro de Adriano Dolfi, Fevereiro em Chamas, vemos que os horrores presenciados por Ferri em sua juventude na cidade de Verona, na Itália, vivendo sob fogo cruzado e bombardeios, o ajudou a manter a calma nos momentos mais assustadores durante o incêndio do Andraus. Com isso, Enrico Ferri não só salvou a sua vida, como a de outras pessoas, o que lhe rendeu uma medalha de coragem e liderança entregue pelo Corpo de Bombeiros de São Paulo. Com visibilidade mínima, turbulências provocadas pelo vento e as labaredas dificultando o controle das aeronaves e temperaturas elevadas causando anomalias em alguns equipamentos dos helicópteros, era preciso nervo de aço e muita calma dos pilotos. Acrescentando a isso o desespero das vítimas para fugir logo dali, pousar nessas condições no topo do Andraus era um risco iminente de comprometimento da missão de salvamento.
E isso ficou evidente na primeira tentativa de pouso do comandante Valmir Saião, quando ao tocar o heliponto do prédio, sentiu o aparelho perdendo potência e as turbinas quase parando, precisando efetuar um voo de nariz em direção à Avenida São João para que os motores voltassem a funcionar. Foi nesse momento que o comandante Saião notou no meio da multidão um espaço com um grande T desenhado. Eram os bombeiros solicitando a presença de um helicóptero para que os levassem até o alto do prédio. Saião pousou e subiram a bordo o tenente do Corpo de Bombeiros Dux Ferri Gomes de Oliveira e o capitão Augusto Carlos Caçaniga e Milton Serafim da Silva, ambos do COI. Fazendo um voo pairado, os soldados saltaram no topo do prédio, começando imediatamente a organização para a retirada das vítimas por ordem de prioridade. Em seguida, surgiu outra aeronave. Era Carlos Henrique de Campos Zanini, piloto da Pirelli, pilotando um Bell 206A, que levou para cima do prédio mais 3 bombeiros, capitão Hélio Barbosa Caldas e o terceiro sargento PM Wilson Oscar Bolde da Silva, ambos do Corpo de Bombeiros, e o terceiro sargento PM Djalma Evangelista do COI. Precisando reabastecer, Saião foi para o aeroporto de Congonhas. As operações do aeroporto tinham sido suspensas. Nenhum avião pousava ou decolava durante o salvamento. No aeroporto, outro comandante veio conversar com Saião. Era Olendino Francisco de Souza, que estava finalizando o abastecimento da sua aeronave, um Bell 204B do estado de São Paulo. Uma troca rápida de informações sobre as condições do incêndio, Olendino decolou logo em seguida. Com as vítimas do incêndio já organizadas pelos bombeiros que estavam no alto do prédio, Olendino conseguiu pousar no heliponto do Andraus, decolando logo em seguida com os primeiros ocupantes. Saião logo chegou e pousou também. Era de conhecimento que nem todos iriam conseguir chegar ao heliponto do Andraus. E pensando nisso, outro plano ousado e perigoso foi planejado e colocado em curso pelos bombeiros. Usando escadas e cordas, os bombeiros fizeram uma ponte de um prédio vizinho do Andraus. O edifício Paládio, com 13 andares, não chegava nem na metade do Andraus, mas já daria para tentar a retirada de pessoas presas entre o 12º e 17º pavimento de seu vizinho em chamas. Responsáveis pela improvisada ponte de salvação estava a 4ª Companhia de Salvamento do Cambuci, entre eles o tenente Clovis Sete. Com a ponte de salvamento pronta, era preciso acalmar as pessoas do outro lado, pois houve aglomeração e a escada começou a balançar muito. Sete tomou a decisão de atravessar primeiro e ir até o Andraus, onde por meio de gritos e empurrões, não só conseguiu finalmente organizar a todos, como também salvar uma pessoa que estava tentando descer pelo lado de fora do edifício, amarrada a uma mangueira de incêndio, puxando-a para dentro. Por ordem de prioridade, rastejando pela escada, um a um, os feridos e intoxicados foram transferidos para o edifício Paládio. Pelo seu ato de bravura, Sete foi homenageado e promovido. Trabalhando com 2 frentes de salvamento, as vítimas do Andraus iam aos poucos sendo evacuadas do prédio. O combate ao incêndio durou por mais de 7 horas. A população trazia sacos de leite que eram entregues aos feridos para atenuar um pouco a intoxicação pela fumaça. O calor gerado pelo fogo no Andraus deu início a focos de incêndios em pelo menos outros 5 prédios vizinhos. E foi durante o resgate de moradores de um desses prédios que a foto icônica que rodou o Brasil e o mundo foi clicada. Um bombeiro correndo pela rua com uma criança nos braços. Durante sua participação em uma live no canal Resgate Aéreo Médico, Aviação e Saúde, o tenente Dux Ferri Gomes de Oliveira contextualizou a famosa foto. Conta que ela foi batida no momento exato em que eles faziam a retirada de moradores do prédio ao lado do Andraus, que estava começando a incendiar, quando encontraram a mãe em desespero com a criança. Nervosa e em estado de choque, Dux Ferri a guiou para a saída do prédio, entregando a criança ao soldado bombeiro Geraldo Alves de Andrade, que imediatamente a levou para uma ambulância, livrando-a da fumaça tóxica do incêndio, quando Antônio Lúcio Miguel Rodrigues Ramos, repórter fotográfico da Agência do Estado na época, imortalizou o momento com essa fotografia. Infelizmente, o cabo Geraldo Alves de Andrade faleceria algum tempo depois, vítima de um acidente com o caminhão do Corpo de Bombeiros durante o combate a um incêndio na Praça Pan-Americana. O incêndio do edifício Andraus foi o primeiro de tal magnitude a ser transmitido ao vivo pela televisão. Todos puderam acompanhar cada detalhe em tempo real da luta empreendida por todos naquela tarde em prol das vítimas que estavam no prédio. Aeroporto de Congonhas e Campo de Marte serviram como base de reabastecimento dos helicópteros. Nem o hospital da cidade de São Paulo na época contava com heliponto. Por esse motivo, os helicópteros desciam em lugares improvisados para deixar os feridos e dali eram levados de ambulância para os hospitais. Praça Princesa Isabel, Estádio do Pacaembu e na própria Avenida São João foram dos locais em que as vítimas eram postas.
Das mais de 1.000 pessoas que estavam no edifício, 16 perderam suas vidas. No dia seguinte, durante o serviço de rescaldo do Corpo de Bombeiros, 7 corpos totalmente carbonizados foram encontrados no 11º andar. Eram todos funcionários da Petrobras. 5 pessoas vieram a óbito por queda. Entre estes estava o diretor-presidente da Henkel, Paulo Pondorf. Otmar Frick, diretor financeiro da Henkel, chegou a ser socorrido com vida, mas faleceu no hospital. O próprio construtor do prédio, Roberto Andraus, chegou a ver ao vivo algumas pessoas se atirando do edifício, ficando estarrecido, mas graças à sua paixão por aviação que o fez querer um heliponto em seu prédio, dezenas de vidas puderam ser salvas pelos helicópteros. Nas investigações realizadas pelo IPT, Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo, indicavam que o fogo tinha começado na marquise do Andraus. No local foram encontrados restos de cartazes de propagandas parcialmente queimados. E nas atas do edifício estavam registrados relatos de problemas elétricos que chegaram a dar início a pequenos focos de incêndio no 2º e 14º andar. A Light, companhia responsável pela geração e distribuição de energia elétrica, já havia alertado em dezembro de 1970, por meio de correspondências enviadas aos responsáveis pelo prédio, a questão do consumo elétrico alto, solicitando ampliação da cabine de energia do Andraus. Diversas pessoas testemunharam dizendo ter visto o início de labaredas na marquise do Andraus, local onde ficava o luminoso com a propaganda da loja Pirani. Segundo o relatório dos peritos, no local também estavam estocados cartazes de propagandas antigas que acabaram servindo como combustível para que o incêndio saísse fora de controle. Já passava quase das 22 horas quando os últimos sobreviventes do Andraus deixaram o prédio. Pelo ar, mais de 700 pessoas foram resgatadas pelos helicópteros. Arnaldo Negreiros, Carlos Henrique de Campos Zanini, José Fernando Portugal Mota, Olendino Francisco de Souza, Valmir Fonseca Saião, Léo Vanditon Rosa, Judimar Piccoli, Sérgio Bering Dias Pereira, Silvio de Almeida Monteiro, Hélio Abreu Fonseca, Telmo Torres Aires e Cláudio Finati receberam homenagens nacionais e internacionais pelo seu ato de bravura e heroísmo. A ABRAP, Associação Brasileira de Pilotos de Helicópteros, instituiu a data em homenagem a esses 12 comandantes pela atuação no resgate das vítimas do edifício Andraus.